Fala, gente, tudo bem com vocês? É de se espantar o salário do Pedro Caixinha. O que ele recebia no Bragantino? E afinal de contas, o que ele fez no Bragantino para chamar a atenção do Grêmio? E quando é que o Grêmio fez o primeiro contato com o Pedro Caixinha? Que agora está virando o plano A, que não era o plano A, mas está virando o plano A. E também o destino entrelaçado. Olha como são as coincidências da vida, o mundo dá voltas. Pedro Caixinha e Renato, sendo disputados pelo mesmo clube, um ocupava o lugar do outro. Falar sobre isso porque, veja bem, né? O futuro do Pedro Caixinha passa pelo futuro do Renato, ou do Renato passou pelo do Pedro Caixinha. Quero explicar isso, porque tem muito a ver os dois, né? Envolvendo um outro clube que não é o Grêmio. E também os nomes difíceis, aqueles técnicos consagrados, que o Grêmio ainda tem uma esperança. Vai que alguém responde, vamos! E o Grêmio, Caixinha, segura aí que nós vamos lá. Tem isso ainda, enquanto não bate martelo tem isso. E o Caixinha também. Caixinha também está sendo assediado e já foi assediado por outros clubes. Aliás, quase fechou com um, eu vou contar aqui. Tudo isso a partir de agora, vamos embora, vamos juntos. Muito obrigado pela tua parceria, se possível dá like, se inscreva no canal. Vamos bater aí, vamos ser 100 mil carecas, 100 mil gremistas desse canal. Lembrando a nossa parceria rapidinho da Betano, site simples e fácil de mexer. Faz tua fezinha com a Betano, vem junto. Gente, olha só, eu tive a oportunidade de conversar com o Eberson Martins, que é repórter da Rádio 102 FM lá de Bragança Paulista, que acompanha o Bragantino. O que vem de lá? Primeira informação. Já em novembro, houve uma sondagem do Grêmio. Não é o presidente que vai ligar, até porque o presidente estava envolvido com o Renato, com o Grêmio, para não cair. Mas naquela ocasião, lá em novembro, teve um alerta, um sinal entre Grêmio e Pedro Caixinha. Então veja que não é de ontem esse contato. Nos últimos dias pode ter tido um contato mais próximo, de entrevistas, né? O Grêmio se aproximando mais disso, mas esse primeiro contato, esse flerte, esse sinal já foi lá em novembro. Pois bem, o tempo passou e tal, e agora o Pedro Caixinha, que não era o plano A do Grêmio, porque primeiro o Grêmio procurou o Tite, depois vazou a informação do Carpini, do Vitória, que o Grêmio olhou, mas nem negociou, porque viu que tinha renovado o contrato, e tem o Pedro Caixinha, que se foi procurado lá em novembro, mas o negócio não avançou, ele não era o plano A, mas sempre teve no radar do Grêmio o Pedro Caixinha. Sempre teve. O Pedro Caixinha, e conversando com o Eberson, que acompanhava muito o Pedro Caixinha, o salário dele é de se espantar, cara. Mas positivamente, 350 mil reais, cerca disso, um pouco mais, um pouco menos, 350 mil reais. Sabe quanto é que ganha o Carille, que também esteve ou está no radar do Grêmio, mas sempre foi um plano mais de CD? 500 mil. O Carille ganhava mais que o Pedro Caixinha. O Carille é campeão brasileiro. Ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, depois que o Tite saiu, ele deu sequência àquilo e foi campeão, ok. Mas o Pedro Caixinha é um técnico europeu, é um técnico que vem de Portugal, que fez um trabalho no México, que passou pelo Tadieres da Argentina. Ele assumiu o Bragantino em 2023. Ele fez um campeonato brasileiro muito bom, chegando até uma possibilidade de título, mas ficou atrás do Grêmio. O Pedro Caixinha ficou atrás do Grêmio, né? E depois, em 2024, o Pedro Caixinha faz um trabalho que não se acerta, não dá certo, e ele sai do Bragantino, e aí o Bragantino quase cai, né? É importante falar que o Bragantino, ele paga muitos prêmios, né, por jogos, por vitórias, então o salário dele também aumentava um pouco conforme tinha vitórias e conquistas. Então 350 mil para o Grêmio, que pagava cerca de 1.200.000 para o Renato, pô, tá ótimo, tu faz uma economia gigante, né? Mas o Grêmio está contratando apenas pelo salário? Não. Não é só por isso. É claro que conta, porque o Grêmio está trazendo um técnico que está, digamos, no mercado em baixa, pelo trabalho ruim que ele fez no Bragantino neste ano que está terminando. Então não é um cara que pode chegar e botar um aumento. Não, só quero trabalhar aí por R$1 milhão. Não, só um pouquinho, teu trabalho foi ruim a última vez e tal. Então o Grêmio tem poder de negociação com o Caixinha. Então se o Grêmio for pagar 350 mil ou um pouco mais pelo Caixinha,
Vamos lá, vamos supor que o Grêmio dobre o salário, vá para 700 mil. Mesmo assim, o Grêmio estaria economizando em relação ao técnico Renato Portaluppi. Esse é o salário do Caixinha. É claro que tem mais salário da comissão técnica e tudo isso, tá? Então, tá aí a realidade do Pedro Caixinha. Bom, por que o futuro está se entrelaçando com o técnico Renato Portaluppi? E veja bem como é que está a situação. O Vasco consultou o Pedro Caixinha. E segundo quem acompanha o Vasco da Gama, a informação que vem do Rio de Janeiro, conversando com alguns colegas, o Vasco chegou a fazer uma proposta próximo de 1 milhão para o Pedro Caixinha. Pô, é um salário grande, cara. Perto de 1 milhão para o Pedro Caixinha. Só que o Pedro Caixinha não teria gostado do projeto do Vasco. Da estrutura do Vasco. Né? Então aí a gente vai pegar essa informação, mas será que o Grêmio vai oferecer o mesmo Pedro Caixinha que o Vasco? A gente vai tentar entender isso. Né? Não acredito que o Grêmio vai pagar, ou chegou perto dessa proposta do Vasco de 1 milhão. Não acredito que o Grêmio vai pagar esse valor para o Pedro Caixinha. E se fizer isso, é um erro. O Grêmio não pode pagar 1 milhão para um treinador que não tem grandes conquistas. Tem que entender o mercado. Por que o Grêmio pagava isso pro Renato? Pô, porque o Renato é uma estátua, o Renato é ídolo do Grêmio e o Renato foi campeão de títulos importantes do Grêmio. Tá, ok. Mas se o Grêmio ficar com esse salário pro Pedro Caixinha, vai ser um erro. Vai ser um erro. O Grêmio tem que ter uma economia aí e entender quem está trazendo. Por que o futuro está se entrelaçando com o Renato? Né? E aí eu falava sobre isso, porque o Renato pode contratar, o Vasco pode contratar o Renato. Né? O Pedro Caixinha, que chegou a ser plano A, já não é mais. Agora é o Renato. Então veja bem que o Vasco não fechou com o Caixinha, mas agora pode fechar com o Renato e a tendência é que o Renato sim vá trabalhar no Vasco da Gama. Então veja bem como os destinos estão casados. Tá. Além do Vasco, o interesse do Vasco no Pedro Caixinha, e que agora já está encaminhado com o Renato, o Vasco, o Botafogo, veja bem, o Botafogo do Arthur Jorge, campeão brasileiro da Libertadores, se desentendeu lá com o Textor. E o Botafogo, sim, está olhando o Pedro Caixinha. Então é um concorrente das últimas horas, o que pode fazer aumentar aqui também. Né? O Caixinha agora, se realmente o Botafogo vai procurá-lo, o Caixinha pode chegar para o Grêmio e dizer, tá vendo, os caras querem me contratar. Então isso também vai inflacionar o preço. Mas não pode pagar 1 milhão para o Caixinha, aí seria um absurdo. Eu quero falar dos nomes difíceis agora, porque mesmo que o Grêmio esteja num ponto avançado com Caixinha, o Grêmio ainda tem nomes que, segundo o Grêmio, não vazaram para a imprensa, que o Grêmio considera difícil, mas que não está descartado. Então o Grêmio vai bater o martelo nos próximos dias, a ideia é bater o martelo essa semana do nome do treinador, bater o martelo pra gente, oficialmente, falar para todos os gremistas quem é o treinador. Só que os próximos dias, ou próximas horas, vão ser decisivas, porque o Grêmio tem com o Caixinha uma questão avançada, mas ao mesmo tempo tem alguns nomes difíceis que o Grêmio nutre uma esperança. O que são nomes difíceis? Nomes consagrados, grandes, maior que o Caixinha, mas que estão um pouco mais distante. Caixinha é o nome mais próximo do Grêmio. Essa é a informação que a gente tem. E que a gente já trabalhava que o técnico seria estrangeiro. Gente, se possível, vem com a gente, dá like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela tua parceria, é muito bom tê-los aqui. Valeu, vamos Grêmio!